Olá, pessoas de luz! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o experimento da dupla fenda. Já vou começar com um disclaimer, tá? Aqueles cientistas que tiverem aqui, as pessoas que manjam muito, vamos abstrair aí dos meus conceitos. A minha área é esotérica, eu sou taróloga, eu acho muito bacana, acho que esse experimento é muito relevante pra gente, mas vamos abstrair os meus desenhos toscos e vamos abstrair de alguns conceitos técnicos que talvez eu seja leiga e não transpareça ou não explique na sua totalidade, tá bom? A física quântica, ela evolui em explicar coisas que a mecânica, que a física mecânica não explica, né? E eu acho isso muito interessante porque eu acredito que fé, os mistérios da fé, só são mistérios por uma questão de falta de compreensão nossa. É simplesmente que a nossa mente humana ainda está num estágio de desenvolvimento que não permite a compreensão da mecânica universal e a gente acha que aquilo é um milagre, que aquilo não existe. Então eu acho que a física quântica ela vem estreitar esse laço entre ciência e a religiosidade ou misticismo e mostrar que as coisas não são impossíveis, as coisas são talvez improváveis e que muitas vezes aquilo que a gente acha fantástico ou milagroso simplesmente não estava explicado. Então o experimento da dupla fenda é um experimento muito interessante para a gente começar a pensar em nós como seres vibracionais e não como seres físicos, como matéria. O experimento da dupla fenda tinha como objetivo descobrir se os elétrons se comportavam como partículas ou como onda. Então esse é o experimento visto de cima. Você tinha uma máquina que emitia elétrons, que nem uma máquina que cospe bolinha de paintball, ela cuspia os elétrons. Você tinha uma tela, uma barreira no meio com duas fendas por onde eles poderiam passar. Esse daqui é visto de cima, né? Se você tivesse de frente com a máquina do elétron aqui, essa seria a visão que você teria dessa tela. Uma tela retangular com as duas fendas por onde poderiam passar os elétrons. E uma tela sensível de fundo, onde bateria a energia do elétron e eles veriam o comportamento. Se ele se comportasse como partícula, teria esse aspecto com duas marcas pelas fendas por onde passaram as partículas, né? E se fosse como onda, eles veriam no fim esse padrão com várias marcas na tela no final. Por quê? Nas ondas é esse o padrão, né? É esse o padrão que os elétrons fariam. Eles sairiam em ondas, passariam pelas fendas e reverberariam outras ondas até chegar na tela e marcariam em vários lugares. E se ele se comportasse como partícula, seria como a maquininha de paintball, que cospe as bolinhas e ou elas passam pela fenda e marcam um ponto específico, ou elas bateriam na barreira e não passariam. Então, pela fenda, você teria só dois pontos de pressão que ficariam marcados na tela. Então, os cientistas montaram o experimento, pegaram a maquininha de cuspir elétron e fizeram. E no primeiro experimento que eles fizeram, o padrão que eles tiveram era de onda. Eles viram esse resultado lá na tela deles. Então o elétron se comportava como onda. Eles falaram, bacana, vários elétrons de uma vez, como a luz, ele vem em onda e forma esse padrão. Então eles falaram, vamos ver o que acontece se a gente emitir um elétron de cada vez. E aí eles emitiram um elétron de cada vez e eles obtiveram esse mesmo padrão de onda. Aí os cientistas ficaram perplexos.
como um elétron de cada vez marca em pontos diferentes a tela. Como é que ele consegue se comportar dessa forma, né? E aí eles ficaram intrigados que o elétron podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, sendo um só de uma vez, então ele estava como se fosse, né, se manifestando em vários lugares ao mesmo tempo. Então eles resolveram colocar um sensor observador. Eles colocaram aqui um olhinho, um sensor observador, para ver como é que esse elétron saía daqui, se ele passava por uma fenda, se ele passava por outra fenda. E sabe qual foi a surpresa dos cientistas? Uma vez colocado o sensor, o elétron se comportou como partícula. Ele passou reto pela fenda e fez essa marca de pressão na tela. Ou seja, o elétron, quando você não olha para ele, ele tem diversas possibilidades, como a onda. Ele se espalha e ele pode interagir com vários aspectos ao redor dele. Agora, a partir do momento que você coloca um observador, que você coloca um foco, que você coloca um ponto de atenção, esse mesmo elétron, ele se comporta como partícula. Então, é como se todas essas outras possibilidades do elétron fossem anuladas. E isso é muito interessante desse experimento da dupla fenda, porque chegou à conclusão de que um elétron pode se comportar tanto como uma partícula, como também como uma onda. E isso varia, o que determina isso, na verdade, é o observador, é você ter uma pessoa observando. Espera que eu vou limpar isso direito. Agora sim, de volta com a tela limpa e a gente pode continuar. Você vai falar para mim, Patrícia, e daí? Então, o elétron se comporta como partícula ou ele se comporta como onda? Que diferença isso faz? Bom, nós somos compostos de átomos, átomos com elétrons, com núcleo, com nêutrons, com prótons e com elétrons. Então, nós somos seres vibracionais, porque cada átomo tem sua própria vibração, e a organização desses átomos é que definem quem nós somos. Tem uma outra explicação muito boa sobre essa coisa da nossa identidade vibratória, que é junto com geometria sagrada, mas isso eu explico num outro vídeo mais pra frente. Se vocês curtirem, fica aqui pro pessoal do intermediário falar sobre geometria sagrada. Mas então, o que isso quer dizer? Se nós temos... Nossa, isso era para ser uma reta, hein? Se nós temos esse padrão vibracional, nós nos comportamos dessa maneira. Nós influenciamos com a nossa observação as coisas ao nosso redor, porque os nossos elétrons interagem com os elétrons das coisas ao nosso redor. O nosso campo de áurea, ele é eletromagnético, o nosso pensamento é eletromagnético. Então, o experimento da dupla fenda, ele só demonstra que foco, que atenção, ele reduz os eventos menos prováveis. Lembra que a gente falou no começo que o que a gente explica que milagre não é que são coisas impossíveis, são coisas improváveis? Toda vez que o elétron, como onda, se comporta assim, essa expansão da energia dele está criando ou cruzando, né, como aqui cruzando, com outras possibilidades, vamos dizer assim. Então, cada ponto desse é uma
probabilidade, é uma probabilidade. Eles chamam na Quantic, de novo, me perdoem os cientistas se eu estou aplicando isso de uma forma que vocês acham que pode ser aperfeiçoada, deixa no comentário, de Eigenstado, ou Eigenstate, né, o estado de Eigen, que é quando você tem uma combinação de fatores quânticos que levam àquela manifestação, aquela probabilidade. Então, quando a gente coloca o foco e ele se comporta como partícula, na verdade o que a gente fez foi anular um monte de eigenstados. A gente tirou os menos prováveis e os que ficaram são os mais prováveis. Então, o nosso foco, a observação, ela diminui a probabilidade das coisas que podem acontecer. Ou melhor, aumenta, né? Você diminui as que são menos otimizadas, né? E aquela que você pôs o foco é a que vai ter que acontecer. Então aqui eu queria fazer com vocês um gráfico. Pensa que essa é a linha do agora. Aqui a gente tem o passado e aqui o futuro. E nesse eixo daqui é a certeza. Então, aqui a gente faz um gráfico que a única coisa que nós temos certeza absoluta é o agora. Agora eu tô gravando esse vídeo, não tem como ser outra coisa. Eu tô gravando o vídeo, eu tô aqui com vocês. Então, agora eu tenho certeza absoluta que eu tô gravando esse vídeo. Se eu voltar um pouco mais para trás, eu sei que ontem eu jantei macarrão. Eu tenho certeza, porque eu lembro, faz pouco tempo, eu ainda lembro disso. Semana passada, eu lembro que eu comi macarrão também, mas eu não lembro que dia que foi. Eu já não tenho tanta certeza. Se a gente pegar aqui 1983, eu não faço ideia do que eu comi. Se pegar o dia 3 de janeiro de 83, eu não faço ideia do que eu comi e eu tenho certeza que ninguém de vocês lembra o que comeu. Então, quanto mais distante no passado, menos certeza a gente tem. E isso funciona do mesmo jeito para o futuro. Aí você vai falar para mim, mas Patrícia, o futuro ele sempre é improvável, ou incerto, ou mutável. Sim, em alguns aspectos sim, mas de novo, depende de quão distante no futuro. Porque quando eu terminar esse vídeo, eu vou tomar um café. Eu tenho certeza absoluta? Não, mas é muito provável, porque eu quero muito um café. Então, o café vai acontecer aqui. Semana que vem, eu vou estar gravando outro vídeo aqui para a plataforma. Pode ser que alguma coisa aconteça, que isso mude, mas a minha intenção, o meu foco, diz que eu vou continuar gravando vídeo para vocês. Aqui na frente tem a minha viagem. Eu quero viajar no ano que vem. Eu quero tirar umas férias longas, eu quero viajar com a minha família. Pode ser que aconteça, mas quanto mais distante ele fica, mais difícil de prever a possibilidade. Então, a área da certeza é o que está aqui dentro desse gráfico. Então, o que está do lado de fora, essa região daqui, é o que a gente chama de caos, ou os eigenstados. São as outras possibilidades, as outras probabilidades que não aconteceram ainda. Só que essa linha do agora, ela se movimenta, né? O agora vai mudando, agora, o outro agora, mais um agora, e essa linha vai andando para cá. E quando ela vai andando para cá, o nosso foco vai fazendo igual o experimento da dupla fenda. Ele vai eliminando eigenstatus e o que sobra
é aquele que eu pus o foco, é aquele que eu pus a intenção. Então é aquele mais provável de acontecer. Quanto mais próximo dele, mais provável de acontecer. Então, esse experimento da dupla fenda é interessante para a gente entender como o nosso poder de observação atrai as coisas. E isso pode ser que você pense numa coisa e atraia, mas tudo depende de uma prática, né? Primeiro você ter consciência que isso existe. Primeiro você ter consciência que você afeta e você ter a certeza absoluta que as coisas acontecem de acordo com o seu foco e a sua intenção, é meio caminho andado. Agora, quando você trabalha em cima disso e começa a perceber que muita parte do seu dia você está pensando em coisas aleatórias ou coisas que não são as mais favoráveis, de repente você está se preocupando com uma coisa com um aspecto negativo que você não quer que aconteça, mas a sua atenção está toda aqui. E se eu perder o emprego? E se eu perder o dinheiro? E se eu perder a casa? Aí, em vez de você estar focando no que você prefere, você está focando no que você não prefere. Mas de toda forma, para a física quântica, é onde o seu foco e a sua observação estão apontados. Então, a chance de você, o seu agora, chegar nesse futuro é muito maior do que se você nem pensasse no assunto. Então existe uma combinação de fatores para trabalhar isso, e aí vem o lado esotérico da Patrícia, de trabalhar o poder da lei de atração, como atrair o que a gente prefere. Primeiro é pensar, sim, porque você tem que pôr o foco. Segundo é visualização. Então não só você pensa, mas você imagina com detalhes. Como é que vai ser a sua vida? Como é que vai ser quando você estiver com a pessoa que você quer do seu lado? Como é que vai ser quando você estiver no emprego ideal? Como é que vai ser a casa dos seus sonhos? E daí não é assim, eu imagino a casa. Não, você se imagina chegando lá do trabalho, abrindo a porta, indo na sua cozinha, fazendo um café, cumprimentando as crianças, como foi seu dia. Tem que ser essa coisa rica em detalhes, sabe? Para você estar lá. Isso é uma coisa que falam do Eigenestado, eles falam que você precisa de uma ou mais elementos que fecham a lacuna. Existe um fechamento. O que é esse fechamento? O lugar de hoje, onde você está, e a coisa que você quer. Como você tem várias possibilidades, quando você trabalha essa questão da visualização, o que você está fazendo é fechar essa lacuna, é colocar os aspectos necessários naquele Eigenstado que te atraia até ele, ou atraia ele até você, mas ele fecha essa lacuna, junta vocês, traz até vocês. Então, os elementos necessários para aquele Eigenstado ser o mais provável está sendo preenchido pela sua visualização e, por fim, pela sua emoção. O que você sente quando você tem essa realidade? Você se sente feliz? Você se sente pleno? Você sente paz? Sente alegria? Sente tranquilidade? Então tem que trabalhar essas emoções junto com a visualização, porque a visualização às vezes ela fica muito no campo do mental. Muito no campo do mental. E o nosso campo eletromagnético, ele é orientado e trabalhado com a junção de cabeça e coração, né? São, por isso, todas as histórias dos chakras, e tem tanta coisa para a gente explorar aqui, as histórias dos chakras, dos alinhamentos, por isso que fala que cabeça e coração tem que ir na mesma direção. Então, quando você trabalha a visualização que nasce no campo mental e coloca a emoção, que é o seu sentimento, você fecha essa lacuna, você traz o que você quer para o seu momento, ou você se transporta para aquele, né? Porque aqui também a gente está trabalhando como se o tempo fosse linear. O tempo não é linear. Discussão para outro vídeo também.
Tem muita coisa para a gente discutir aqui. Então deixa nos seus comentários o que vocês querem ouvir, o que vocês acharam do vídeo, fez sentido, ajudou vocês a entenderem. Deixa aqui nos comentários para a gente continuar produzindo e trazendo coisas do interesse para vocês e cada vez mais aprofundado, dependendo dos níveis que vocês estão acessando aqui, né? A gente está fazendo numa evolução de conteúdo que faça sentido, do básico até o avançado, do aprendiz até o consciente. Seguimos juntos nessa jornada, muita luz para todos vocês.